Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal Nice Crochê. Eu trouxe pra vocês essa linda frasqueira, meus amores, é frasqueira, tá? Vocês podem tanto utilizar como frasqueira e também como bolsa, já tem tutorial aqui no canal. Eu trouxe da bag frasqueira amarela, vou deixar pra vocês aqui o link no card pra vocês conferirem. E essa daqui eu trouxe no fio fone, ele tem 5 milímetros. Lembrando também, já adiantando pra vocês que todos os materiais que eu usei nessa aula de hoje são todos lá da loja Maturas, parceria aqui no nosso canal. Estamos juntando hoje dois lançamentos. A coleção maravilhosa, que são esses pingentes lindos, que eu coloquei aqui no Charme Bag, e também a bag frasqueira, né? O kit de bag frasqueira que vocês já conhecem. Como prometido, trouxe pra vocês um tutorial nesse kit usando o fio de poliéster e também mostrando pra vocês que dá pra usar como roupa, gente. Adicionarem aqui, ó, uma alça com modulagem. Lembrando que eu deixei pra vocês todos os materiais na descrição, todos os links bem certinhos, tá? Olha pra vocês verem, fica um resultado muito legal, inclusive essa aqui é a minha. E aqui, gente, quero mostrar pra vocês a parte interna, tá? Com o acrílico espelhado que tem o meu coração, gente, olha pra vocês verem. Essa parte aqui é surreal, é muito legal, né? Deixa bem completa essa bolsa. Já pensou precisar levar um espelho dentro da bolsa? Porque a própria bolsa já tem um espelho, então é incrível, né, gente? Então fiz esse ponto também, todo trabalhado, bem bonito, bem explicadinho pra vocês. O Charme Bag vocês conseguem montar conforme vocês quiserem, tá? Com os pingentes que vocês quiserem. Como o nosso ponto lembra muito uma estrela, eu resolvi colocar aqui também esses pingentinhos, né? A estrelinha aqui, tudo bem bonitinho, que ficou com esse resultado incrível. Vou tirar as medidas pra vocês, mas antes quero mostrar que sobrou fio, tá? Sobrou um pouquinho mais que 50 gramas, então pra metade de ponto. Um rolinho do fio poli deu pra fazer toda a frasqueira, tá? Então ficou bem econômica. Eu vou tirar aqui as medidas da minha régua de altura, sem contar a alça. Vem aqui com 19 centímetros e a base eu tenho aqui 21 centímetros e meio, mais ou menos, por 10 centímetros de largura, tá, gente? Então ficou muito legal, ficou incrível, espero muito que vocês gostem da aula de hoje. Então se você é nova ou novo por aqui pra ver você se inscreve no canal Nice Crochê, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Se você puder tornar-se membro aqui do canal, aqui embaixo clicando no botãozinho Seja Membro, você vai assinar o vídeo fio a fio. Além de você apoiar o canal, você vai ter acesso a 2 aulas inéditas mensais que eu posto lá no vídeo fio a fio e não posto aqui no canal, tá bom? Mas as aulas que já temos disponíveis lá por apenas R$ 6,99 por mês, gente. É menos que um cafezinho, tá? Por dia. Mas se você não puder, não tem problema, você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com as suas amigas crochêteiras, comentando aqui embaixo um coraçãozinho de onde você está falando, o que você achou dessa bolsa maravilhosa, nossa bolsa Estela, hypando esse vídeo e assistindo os anúncios, isso já me ajuda e me incentiva cada vez mais a fazer tutoriais gratuitos para vocês, tá bom? Expliquei esse tutorial bem detalhadamente porque o ponto é bem trabalhado, mas se você já é mais avançada, é só clicar nas configurações e acelerar o vídeo. E se você também é iniciante e acha que eu tô falando muito rápido, também dá pra desacelerar o vídeo. O que não vale, gente, é comentar coisas desnecessárias nos comentários, tá? Porque pra você, se uma explicação muito demorada não é necessária, pra quem tá aprendendo agora é muito necessária uma explicação bem detalhada, tá bom? Então vamos ter paciência com as amigas, com as coleguinhas aqui nos comentários, tá bom? Então bora pra aula. E os materiais para nossa aula de hoje são: para começar, meus amores, já quero falar aqui para vocês que todos os materiais que vamos utilizar na nossa aula de hoje são da loja Matilda, os parceiros aqui do nosso canal. E hoje eu estou juntando dois lançamentos da loja Matilda, que é o kit bag frasqueira e o lançamento maravilhoso da loja Matilda. Gente, para você que não viu ainda, essa coleção está muito linda, literalmente maravilhosa. Para você que quer ver o vídeo eu abri nessa caixinha, esse press kit, é só ir lá no meu Instagram, @NiceCrochê, que eu mostro tudo pra vocês, tá? Em detalhes. Então vamos lá. Pra começar, vou mostrar pra vocês o kit bag frasqueira, que eu já trouxe o tutorial aqui, né? Mas eu vou mostrar pra vocês de novo. Esse daqui é no azul, gente.
Ó, ele tem a parte superior do zíper, que tem 2 cursores, que eu acho muito bacana. Lembrando que todas as ferragens da loja Matilda têm um banho especial, que são muito resistentes à oxidação, tá? E garantem esse brilho maravilhoso, essa cor linda. Então, temos aqui a parte do cursor da nossa bag frasqueira. Temos também a tampa, que já vem com a alcinha aqui também, ó. O fundo, também no azul marinho. E o diferencial, que é o acrílico espelhado que vai na tampa, gente, ó. Então, temos aqui esse acrílico espelhado maravilhoso que vai na tampa. Nessa aula de hoje, eu vou adicionar uma alça com regulagem, porque como vocês já sabem, eu falei na aula passada, esse kit dá tanto para usar como frasqueira como bolsa também, tá? Então, vou utilizar aqui uma alça com regulagem também no azul, toda pespontada, gente, olha os detalhes, aqui com os mosquetões na ponta, tá? Lembrando que vocês têm um cupomzinho de desconto que é na NH para vocês terem 5% de desconto lá no site. E eu deixo para vocês todos os materiais, todos os links separadinhos, na descrição também, tá? Aqui eu vou utilizar o fio poli. Ele tem 200 metros e é o de 5 milímetros, tá? Ele é 100% poliéster. E a cor é o Oxford Marine, tá? E a agulha indicada é da agulha número 4 até a agulha número 6. Mas eu vou utilizar a agulha número 5, que já é a agulha que eu já estou acostumada, tá? E aqui vou utilizar os pingentes da coleção maravilhosa. Esse aqui é o conjunto Animais Marinhos. E esse é o conjunto Fundo do Mar, tá? Que a gente vai adicionar na nossa bag frasqueira. Pessoal, também vou utilizar esse Charme Bag, tá? Pra montar com os pingentinhos da coleção maravilhosa, tá bom? Essa parte é opcional, também é lá da loja Matilda. Vou mostrar pra vocês como monta, é super fácil. É só colocar os pingentinhos aqui que você quer, tá certo? Pra gente aplicar na nossa bolsa. Esse daqui é a de 24 centímetros, tá bom? Então, a gente vai utilizar também esse Charme Bag para você adicionar no seu pedido lá da loja Matilda. Lembrando que eu deixo para vocês na descrição também o link do Charme Bag. Então, recapitulando, meus amores, todos os materiais que eu vou utilizar na nossa aula de hoje são da loja Matilda, os parceiros aqui do nosso canal. Vou deixar para vocês o cupomzinho aqui na tela, que é na NH, para vocês terem 5% de desconto lá no site, tá? Então, corre lá para vocês garantirem esses materiais e muitos outros, gente. Vai vir muita coisa maravilhosa por aí, tá? Então, fiquem ligadinhos aí, que vai vir muita coisa linda para vocês, tá bom? E também aproveitem, gente, que lá no site tem muitos outros kits, muitos outros acessórios, outros conjuntos da coleção maravilhosa também, tá bom? Então dá para vocês usarem bastante a imaginação de vocês. Vou utilizar também fita métrica, tesoura, isqueiro para arremate, tá? Para deixar tudo bem certinho, mostrar tudo para vocês. E também marcadores para ajudar aí na parte da base. Tá bom? Então, bora para a aula. Então, pessoal, vamos lá iniciar o nosso trabalho, tá? Na nossa frasqueira. E para começar, vamos iniciar o processo na nossa base, tá? Aqui de preenchimento dos pontos para subir. Já um detalhe muito importante, para a gente fazer os nossos pontos e eles ficarem exatamente certinhos para fazer a nossa trama, essa trama toda diferentona que vocês viram aí, precisa ser múltiplos de 4, tá? Então, precisa ter múltiplos de 4. Eu vou ensinar vocês aqui nessa base, tá? Mas caso você esteja fazendo uma outra bolsa, você vai ter que adaptar, tá bom? Aqui a sequência vai ser bem simplesinha, tá? Não tem nada muito extraordinário, é uma sequência só que a gente vai fazer na nossa base toda, para ficar com os múltiplos de 4, tá bom? Então, vamos lá.
Para começar, vamos fazer aqui uma carreirinha de pontos baixíssimos para deixar bem bonitinho esses pontos, ok? Outra coisa também, eu vou começar mais para esse lado de cá, ó, bem próximo desse lado de cá. Por quê? Quando a gente for fazer o fechamento, o nosso fechamento ele vai vindo um pouquinho pro lado, tá? Então, se você faz muito aqui no canto, geralmente, que é o que a gente faz, ele vai acabar invadindo essa parte da frente. Então, vai ficar com o arremate aqui e aqui, tá? Então, a gente trazendo pra cá, a gente vai concentrar o fechamento da carreira sempre aqui, deixando a parte da frente bem bonita, tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar aqui uma pontinha só pra gente fazer o arremate depois dessa parte da base e ela ficar bem perfeita, ok? Então, vamos lá. Vou vir aqui, gente, ó, temos aqui a nossa curva, eu vou pegar mais ou menos aqui, ó, antes da curvinha. Eu venho, depois dessa pontinha que eu deixei, laço, trago aqui pra frente, tá? Essa pontinha a gente deixa livre. Venho no próximo, laço um ponto baixíssimo. Esse primeirinho aqui fica sempre bem soltinho porque o fio tá solto, né? Venho no próximo, laço um ponto baixíssimo. Venho no próximo, laço um ponto baixíssimo. No próximo, laço, opa, escapou, laço um ponto baixíssimo. No próximo, laço um ponto baixíssimo. Aqui, gente, nessa base, temos um total de 40 furinhos, tá certo? Outra coisa maravilhosa dos acessórios da loja Matilda é que a gente não precisa fazer limpeza nenhuma na base, tá? Já vem tudo super limpinho. No próximo laço, um ponto baixíssimo, tá? Então, vou fazer essa sequência por toda a volta, tá bom? Quando eu chegar aqui nesse último furinho, eu venho mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o fechamento. Dei toda a volta aqui, meus amores, com os pontos baixíssimos, tá? Deixa eu erguer aqui um pouquinho pra ficar melhor pra vocês verem. Aqui, ficamos só com o último buraquinho, que ele vai ficar um pouquinho diferente, tá? Então, eu venho aqui. E agora, eu não vou fazer esse último ponto baixíssimo com o fio do meu rolo. Eu vou fazer com esse fiozinho que a gente deixou sobrando, tá? Pra ficar com um arremate bem bonito, bem bacana. Entro nesse buraquinho, laço e faço o ponto baixíssimo com esse fiozinho, tá? E agora eu puxo tudo aqui pra fora. Ó, trouxe tudo aqui pra fora. Tenho aqui esse primeiro pontinho, que a gente vai fazer o arremate nele, tá? Se vocês olharem, todos os pontos baixíssimos, eles saem pelo mesmo buraquinho, passa embaixo do próximo ponto e volta pro mesmo buraquinho. E esse processo a gente também vai fazer aqui. Então, eu vou passar por baixo aqui desse meu primeiro ponto baixíssimo, ó. Pegando as duas alcinhas, laço, trago aqui pra trás, ó. Caso fique solto, é só você dar uma puxadinha aqui nesse fiozinho que a gente trouxe lá de baixo, né? Que é esse fiozinho que a gente deixou sobrando. Agora, eu vou voltar esse pontinho aqui pro mesmo lugar, ó. Bem aqui. Laço e trago aqui pra trás. E aqui temos o arremate perfeito da nossa base, ok? Aqui temos o nosso fio do rolo e aqui o fiozinho que a gente deixou sobrando. Esse fiozinho a gente vai continuar com ele ainda, tá? E agora a gente vai começar a fazer os nossos pontos. Eu vou vir aqui pra frente, ó. Vou caminhar pra frente com o fio do meu rolo. Entro dentro aqui do ponto baixíssimo, ó. Bem no meio, tá? Laço, trago aqui esse fio pra cima e faço um ponto baixo, tá? Agora aqui, meus amores, como falei pra vocês, vai ser uma sequência só na minha base, tá bom? Que vai ser um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento, tá certo? Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto sozinho. No próximo, eu faço um aumento, que no caso são 2 pontos em um lugar só. Venho no próximo, faço um ponto sozinho. No próximo, faço um aumento. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, opa, deixando bem certinho, um aumento. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo, um aumento, tá? E a gente vai fazer essa sequência, meus amores, por toda essa base aqui, tá bom? A gente não vai mudar nada, eu preciso continuar com essa mesma sequência aqui por toda a minha volta, tá certo? Quando eu chegar aqui no meu último espacinho, que vai ser onde vai fazer um aumento, eu volto com vocês, porque a gente também vai fazer o arremate aqui um pouquinho diferente, pra ficar com um acabamento bem bacana.
Então, pessoal, já caminhei aqui com todos os pontos que eu falei pra vocês, tá? Vamos fazer aqui o último, né? Que é o último aumento, ó, dá bem certinho a sequência. Eu vou entrar aqui nesse meu primeiro espacinho, nesse espacinho, o último espacinho, né, gente? Perdão. Lastro aqui pra cima, eu faço um ponto baixo normalmente. Agora, o último, a gente vai fazer diferente. Eu vou entrar no espacinho, vou laçar o fio do meu rolo, trazer aqui pra cima, só que eu não vou finalizar com esse fio, eu vou finalizar com o fiozinho que a gente deixou sobrando, tá? Então, eu vou vir aqui, pego ele, a gente só vai trocar de fio, laço e fecho aqui esse meu ponto, tá? Ele vai ficar um ponto baixo normalmente e a gente vai fazer o fechamento agora. Solto toda essa alcinha aqui pra fora e agora vamos fazer o fechamento, que é um pouquinho diferente desse aqui de ponto baixo, tá? Vou vir aqui nessas duas alcinhas de cima, com a agulha de trás pra frente, passo aqui por baixo, pegando essas duas alcinhas. Laço esse fiozinho que ficou sobrando e trago aqui pra trás. Aqui, o que vai ficar um pouquinho diferente é que antes de passar naquelas duas alcinhas, eu tenho que passar nesse nozinho aqui, ó, tá vendo? Todos os pontos baixos têm esse nozinho na parte de trás, ó, esse. Então, eu preciso passar por baixo desse nozinho primeiro, ó, pra depois sair aqui no meio dessas duas alcinhas, tá? Agora, eu laço e puxo aqui pra trás. Certo? E fica assim o fechamento. Por enquanto, não vamos arrematar, porque eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos para ficar bem bonitinho aqui essa base, tá? E no final, eu fiquei com um total de 60 pontos, ok? Ajusto bem aqui esse fechamento, que eu tenho que aproximar bem ele. E agora, vamos para a carreira de pontos baixíssimos. Pego aqui o meu fio do rolo, vou trazer aqui para cima, ó, bem retinho de onde tá saindo já, ó. Tá saindo nesse furinho aqui, eu vou puxar aqui, ó. E eu vou pegar as duas alcinhas, eu passo por baixo das duas alcinhas. Laço, puxo aqui pra frente. Venho no próximo, passo por baixo das duas alcinhas, laço, um ponto baixíssimo. No próximo, laço, um ponto baixíssimo. No próximo laço, um ponto baixíssimo. No próximo laço, um ponto baixíssimo, tá? E aqui não tem segredo nenhum, a gente só vai fazer esses pontos baixíssimos por toda a nossa volta, tá? Deixa bem soltinho pra ficar bem bonito esse trabalho, tá certo? Então, a gente vai fazer esse processo até ali o último espacinho que a gente vai fazer o último arremate utilizando esse fiozinho que a gente deixou sobrando. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo os pontos baixíssimos, certo? E agora, a gente vai fazer o nosso último ponto baixíssimo, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu entro aqui nesse espacinho, ó, no último espacinho, e vamos pegar esse fiozinho que a gente deixou sobrando, ok? Laço e trago aqui pra trás, fazendo o ponto baixíssimo. O processo é o mesmo que a gente fez nessa parte aqui de baixo. Agora, eu puxo todo esse restinho de fio, certo? A gente puxa aqui o fio do rolo pra ajustar. E agora, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto baixíssimo, passando por baixo das duas alcinhas. Ó, laço, trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, agora eu laço esse meu fio e trago aqui pra trás, no mesmo lugar que ele já está saindo. Então, ó, eu atravesso tudo aqui, os pontos, até sair no lugar correspondente. Laço, trago aqui pra trás, ó. Certo? Outra coisa também muito importante, meus amores, que eu já vou adiantar pra vocês. A nossa base ficou perfeita, com um acabamento muito incrível. Esse mesmo processo que a gente tá fazendo na base, essa primeira etapa, vocês vão fazer do mesmo jeito na tampa, tá bom? Quando a gente for fazer a tampa, eu só vou falar pra vocês, voltem na parte do início e façam o mesmo processo. A tampa, a gente vai subir depois só um pouquinho com pontos baixíssimos, tá? Mas essa parte aqui inicial, a gente tem que fazer do mesmo jeito. A mesma quantidade de pontos tem que ser exata, tá bom? Então, vamos lá agora iniciar a nossa subida, meus amores. Que agora vai ser bem tranquilinho aqui, certo? Então, vamos lá. Vou fazer aqui o meu ponto, meu primeiro pontinho. Vou fazer bem aqui nessa parte. Eu preciso mostrar pra vocês uma coisinha também. Agora, a gente vai trabalhar em duas
alcinhas, tá bom? A gente vai trabalhar nessa alcinha aqui, ó, a gente tem os pontos baixíssimos e temos essas alcinhas que são do ponto baixo, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa alcinha aqui de trás, ó, temos aqui a alcinha da frente, a alcinha de trás. E aquele nozinho que eu falei pra vocês, ok? Quando vocês forem ver aqui, vão ter 2 nozinhos, tá? Não, mas por que que tem 2 nozinhos, não tem só um? Porque a gente fez o ponto baixíssimo. E quando a gente faz o ponto baixíssimo, fica com mais nozinho. Então, tecnicamente, esse nozinho é do ponto baixíssimo e esse é do ponto baixo. Então, eu vou pegar só um. Agora, eu venho aqui, laço esse meu fio, trago aqui pra trás, faço um ponto baixo. Certo? Venho no próximo, a alcinha de trás e o nozinho. Laço um ponto baixo. No próximo, essa pontinha aqui a gente já pode ir segurando para ir arrematando. Alcinha de trás e o nozinho. Laço um ponto baixo. Alcinha de trás, o nozinho. Laço ponto baixo. Essa é a nossa primeira carreirinha que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer uma carreira de pontos baixos, dando toda a volta, tá bom? Quando eu der toda a volta, lembrando que a gente vai fazer ponto sobre ponto, preciso manter aqui os meus 60 pontos para dar certinho a minha trama. Quando eu chegar aqui no meu último pontinho, eu volto com vocês. Então, pessoal, já dei toda a volta aqui fazendo meus pontos baixos, tá? Como eu falei pra vocês, ficamos com o total de 60 pontos, ok? Do mesmo jeitinho que mostrei pra vocês, certo? E agora vamos pra nossa sequência. Agora, recomendo vocês prestarem muita atenção pra não errar, tá bom? Não é um padrão difícil, quando você pega ele fica super gostosinho de trabalhar, só que tem que prestar atenção principalmente nas primeiras carreiras, tá? Principalmente na primeira, porque a sequência vai continuar a mesma, tá? Então, vamos lá. Aqui o fechamento, gente, não precisa de um fechamento muito mirabolante, é só ponto baixíssimo. Não precisa a gente fazer aqueles fechamentos muito elaborados, porque não vai ficar aparecendo, tá? Então, eu vou vir aqui nessas 2 alcinhas de cima e fazer um ponto baixíssimo. Ó, certo? E aqui eu vou fazer uma correntinha, ok? Olha pra vocês verem. Então, aqui temos a alcinha desse ponto, que é onde tá o ponto baixíssimo, e aqui é onde a gente acabou de trabalhar, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou laçar o meu fio e vou vir nessa mesma alcinha que eu acabei de fazer o ponto baixíssimo e subir a minha correntinha, tá? No mesmo lugarzinho. Entra aqui dentro, laço, trago aqui pra cima. Agora, eu não vou finalizar ainda. Eu vou laçar o meu fio e vou caminhar aqui. Vou caminhar 1, 2 pontos e venho no terceiro, tá? Então, eu pulo 1, 2 e vou vir no terceiro. Entro aqui dentro, laço e trago aqui pra cima, ó. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas na minha agulha. Agora, eu laço e tiro todas essas alcinhas juntas. E depois que a gente sempre fizer esse processo, eu faço uma correntinha. Vamos lá de novo para não ter dúvida, tá? Tudo de novo. Faço aqui o meu último pontinho e faço um ponto baixíssimo nessas 2 alcinhas aqui de cima. Laço, ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, agora eu faço uma correntinha para iniciar meu trabalho. Laço o meu fio, vou vir nesse mesmo pezinho do ponto que eu acabei de fazer a correntinha, entro aqui dentro, laço e trago aqui pra cima. Fiquei com 1, 2, 3 alcinhas na agulha, não finalizo ainda. Eu vou laçar o meu fio e vamos caminhar pra frente. Pulo 1, 2 e venho no terceiro pontinho, ó. Entro aqui, laço e trago aqui pra cima. Ficando aqui com 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas na agulha. Agora eu laço e fecho. Fecho todas essas alcinhas juntas. E depois desse processo, faço uma correntinha, tá? E aqui em cima dessa correntinha que eu acabei de fazer, eu vou colocar o meu marcador para vocês conseguirem visualizar bem aonde que é a primeira correntinha e aonde a gente vai fazer o fechamento depois, tá bom? Certo? Agora, meus amores, a gente pulou esses 2 pontinhos, né? Eu não posso deixar aberto desse jeito, tem que deixar esse padrão bem fechadinho. Então, eu tenho que fazer os 2 pontos aqui, ó. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 pontos altos.
eu laço esse meu fio, venho aqui atrás, ó, venho atrás, passo por baixo desse ponto que a gente fez, ó, passei aqui, e agora eu venho e passo aqui nessa alcinha, dessa forma. Venho aqui, trago pra cima e faço um ponto alto normal. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E como eu falei pra vocês, a gente tinha pulado 2, né? Então, eu tenho que fazer mais um ponto. Laço o meu fio, venho por baixo dessa alça aqui, daquele ponto que a gente fez. Passei, vim aqui pra frente e agora eu entro nessas duas alcinhas do ponto que a gente pulou. Ó. Laço esse meu fio, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Tá? Então, completei aqui os 2 pontinhos que a gente pulou. Olha pra vocês verem, então vai ficar bem fechadinho. Vamos lá de novo fazer esses 2 pontos altos pra vocês não terem dúvidas, tá? Então, finalizamos aqui com a correntinha e eu preciso trabalhar nesses 2 pontinhos que a gente pulou. Laço o meu fio e a gente vai fazer ponto alto. Venho por trás, passo por baixo desse ponto e agora eu pesco essa primeira alcinha aqui, ó. Laço, trago aqui pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Laço o meu fio, venho por trás aqui e passo pegando essas duas alcinhas. Laço, trago pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, ok? E fica assim o nosso primeiro pontinho, nosso primeiro grupinho. Depois eu vou arrematar aqui essa pontinha de fio, certo? E agora vamos completar toda a volta dessa mesma sequência. Então, vamos lá para nossa próxima. Lembra que a gente trabalhou aqui uma correntinha e trabalhamos no mesmo lugar? Aqui também a gente vai fazer isso. Então, eu laço o meu fio, vou vir nesse mesmo pontinho que eu já trabalhei, ó, que é esse ponto aqui. Entro nesse pezinho, laço, trago aqui pra cima. Não finalizo. Laço, pulo 1, 2, venho no terceiro. Entro aqui, laço, trago pra cima. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas na agulha. Do mesmo jeito que a gente ficou desse lado de cá. Laço e fecho todos juntos. E agora, depois que a gente faz esse processo, uma correntinha. Não pode esquecer dessas correntinhas, tá? E agora, precisamos trabalhar nesses pontos que a gente pulou. Laço aqui, venho aqui por trás, ó. Passo por baixo dessa alcinha e depois eu venho embaixo do primeiro ponto que eu deixei, né? Que eu pulei ele. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Laço meu fio, passo por trás e agora venho no próximo pontinho pegando as duas alcinhas, tá? Ó. Trago aqui pra cima. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E fizemos aqui a nossa segunda sequência. Nosso segundo grupinho. Vamos lá de novo. Laço o meu fio, vou vir sempre aqui, ó. Depois que a gente finaliza, a gente sempre vem no ponto que a gente já trabalhou, tá? Então, toma cuidado pra não vir no próximo. Tem que ser sempre nesse daqui, porque senão vai dar errado no final. Lacei, entro nesse pezinho do ponto que a gente já trabalhou, laço, trago aqui pra cima. 1, 2, 3 alcinhas na agulha. Laço, pulo 1, 2 pontos, venho no terceiro, tá? 1, 2, venho no terceiro. Laço, trago aqui pra cima. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas na agulha. Laço e fecho tudo junto. Depois que a gente faz esse grupinho, uma correntinha. Não pode esquecer dessa correntinha, tá, gente? A gente vai trabalhar nela depois. E agora eu preciso trabalhar nesses 2 pontinhos que a gente pulou. Laço o meu fio, venho aqui por trás e agora pego aqui a primeira, né, as primeiras 2 alcinhas. Trago aqui pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Laço o meu fio, venho por trás, pesco aqui a alcinha do ponto que a gente pulou, laço, trago aqui pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Então, aqui já temos 1, 2, 3 grupinhos. Vamos lá fazer mais uns juntinhos aqui. Laço o meu fio, venho aqui no pezinho do ponto que eu já trabalhei, laço, trago aqui pra cima, fico com 1, 2, 3 alcinhas na agulha, mas ainda não vou finalizar. Laço o meu fio, pulo 1, 2, venho no terceiro. Entro aqui, laço, trago aqui pra cima. 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas. Laço, tiro todas elas juntas.
Tirei tudo junto, não posso esquecer da minha correntinha, tá? Laço o meu fio, preciso trabalhar nesses 2 pontinhos aqui que a gente pulou. Venho por trás, passo aqui por baixo, ó. Depois venho nesses 2 pontos, laço, trago aqui pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E agora o segundo ponto, laço meu fio, venho aqui por trás, pesco as 2 alcinhas do ponto, laço, trago aqui pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E aqui fizemos 1, 2, 3, 4 grupinhos, perdão. E agora a gente vai dar toda a volta fazendo desse mesmo jeitinho, tá? Quando eu chegar aqui no meu último grupinho, que é o 15º, sempre vai dar 15 grupinhos, eu volto para mostrar para vocês mais uma vez aqui essa finalização. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo do jeitinho que eu mostrei pra vocês e vamos fazer aqui o nosso último grupinho, tá? Que é o quê? É o mesmo processo que eu tava mostrando pra vocês. Laço o meu fio, venho no ponto que eu já trabalhei, que é esse daqui, entro aqui dentro, laço, trago aqui pra cima. 3 alcinhas na agulha. Laço, e agora vamos pular 2, ó. 1, 2, e vai dar certinho no primeiro ponto que a gente fez, que é esse espacinho aqui, ó. Se vocês olharem, todas as perninhas estão ligadas, tá? Então, o último tem que ser bem aonde a gente fez o primeiro, bem aqui. Entro aqui dentro, laço, trago aqui pra frente. 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas na agulha. Laço e fecho todas juntas. Lembrando que depois que a gente faz esse grupinho, a gente faz o quê? Uma correntinha. E agora a gente precisa trabalhar nos pontinhos que a gente pulou aqui nessa parte de trás, tá? Então, vamos lá. Laço meu fio, entro aqui por baixo, venho aqui na alcinha, laço, trago aqui pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E agora, vamos fazer o nosso último. Faço aqui a minha laçada, né? Tem que laçar o fiozinho, entro aqui por trás, tá? Ó, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, é só dar uma levantadinha aqui. Venho por trás e agora eu venho nessa alcinha aqui, ó. Aqui não fica aparecendo tão bem porque já temos o nosso primeiro ponto, né? Então, laço, trago aqui pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Dessa forma, finalizando todo o nosso primeiro processo, nossa primeira carreirinha, tá? E agora, meus amores, vamos iniciar a nossa próxima carreira. E aqui a gente vai trabalhar bem aonde a gente deixou o marcador, que foi onde a gente fez a correntinha, como mencionei com vocês. Então, agora eu vou tirar aqui esse meu marcador, vou entrar dentro dessa correntinha e fazer um ponto baixíssimo, porque eu preciso iniciar esse processo dentro da correntinha, tá? Aqui eu vou fazer uma correntinha e vamos continuar do mesmo jeito que a gente estava fazendo na parte de baixo. Laço o meu fio, entro aqui onde tem a correntinha, laço, trago aqui pra cima, não finalizo. Agora eu laço, vou pular tecnicamente 1, 2 pontos e vou vir dentro da correntinha do próximo grupinho, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar aqui dentro da correntinha. Entro aqui na correntinha, laço, trago aqui pra cima. 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas. Laço, fecho todas essas alcinhas e faço uma correntinha. Olha pra vocês verem como eu falei. Nosso fechamento tava bem aqui, ó. E olha onde ele já está, tá? Venho com o meu marcador e vou marcar aqui essa correntinha pra mim não me perder depois, certo? Depois de fazer o meu grupinho, eu laço e tenho que trabalhar nesses 2 pontos que a gente trabalhou. Que a gente deixou, né? Perdão. Venho aqui por baixo, laço, pego as 2 alcinhas, tá? Ó. Laço aqui as 2 alcinhas, laço, trago pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Lembrando que esses 2 pontinhos sempre vai ser o ponto alto. Laço, venho aqui por trás, pesco aqui as 2 alcinhas, laço, trago aqui pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, ok? E olha pra vocês verem como que tá ficando aqui, certo? E agora, eu preciso iniciar o meu processo novamente. Aonde a gente começou o processo, aqui é onde tá a correntinha. Laço aqui meu fio, entro na minha correntinha novamente, laço, trago aqui pra cima. 1, 2, 3 alcinhas. Não finalizo ainda. Laço o meu fio, pulo aqui 1, 2 e venho na minha próxima correntinha do próximo grupinho.
Entra aqui dentro, laço, trago aqui pra cima, 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas. Laço, tiro todas essas alcinhas juntas e faço a minha correntinha. Depois da correntinha, precisamos trabalhar nos 2 pontos que pulamos. Laço, venho aqui por trás, faço o meu primeiro ponto alto. Laço, venho aqui por trás e faço o meu segundo. E vamos continuar o nosso processo. Laço o meu fio e venho aonde a gente já começou a trabalhar, que é aqui dentro da correntinha. Laço, entro aqui dentro, trago aqui pra cima, não finalizo ainda. Laço, pulo aqui esses 2 pontinhos e venho na correntinha, aonde a gente fez esse grupinho aqui, da carreira anterior. Laço, trago aqui pra cima, 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas. Laço, tiro todas juntas e faço uma correntinha. E olha pra vocês verem como vai ficando. Vai ficando bem bonito, com esse relevo maravilhoso, tá certo? Então, esse é o processo que a gente vai fazer nessa carreirinha, tá? A única diferença é que aqui a gente vai trabalhar na correntinha que a gente fez no grupinho da carreira de baixo, tá? E também não vamos esquecer de fazer aqui os pontos altos, onde a gente pula os pontinhos, tá bom? Vou dar toda a volta e já venho para mostrar para vocês mais uma vez o fechamento. Então, pessoal, já finalizei aqui a minha segunda carreirinha. Olha para vocês verem como fica muito bonito. Deixa eu deixar um pouquinho mais longe para focar bem. Fica muito bonito, muito delicado, né? Fica uma estrutura bem bacana, tá? E aqui agora vamos pro nosso último grupinho, que eu falei que eu vim mostrar pra vocês, porque a gente vai fazer o fechamento novamente. Laço o meu fio, ó, já fiz aqui os 2 pontinhos. Venho no mesmo lugarzinho que eu já trabalhei e também é onde tá a correntinha. Laço, entra aqui dentro, não finalizo. Laço o meu fio, lacei aqui o meu fio e eu vou vir novamente no início, tá? Aonde eu já trabalhei o meu primeiro ponto, que é bem aqui no pezinho e onde é a minha correntinha, tá? Ó, bem aqui. Então, tem que sempre estar ligadinho. Laço, trago aqui pra cima, 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas. Laço e finalizo, tá? Então, ó, sempre um pontinho tá ligado com o outro. Então, por isso que a gente tem que fazer sempre no primeiro ponto que a gente já trabalhou. Faço a minha correntinha antes de finalizar aqui. E agora eu tenho que fazer os meus 2 pontos altos dos pontinhos que a gente pulou. Laço, vem aqui atrás. Faço o primeiro. Laço. Faço o segundo. Tá? Ó. E olha pra vocês verem como fica. E agora vamos pro nosso fechamento, tá? Que a gente já finalizou aqui. E como mencionei, o nosso fechamento vai ser na correntinha que a gente fez, que é a primeira que a gente marcou, tá? Tiro aqui meu marcador, venho aqui e faço um ponto baixíssimo. E aqui no ponto baixíssimo, uma correntinha. E agora vamos iniciar todo o nosso processo de novo. Vou fazer aqui o primeiro grupinho com vocês de novo. Laço meu fio, venho bem aonde eu fiz aqui a minha correntinha, que é onde é a minha... Aqui onde a gente fez a correntinha, né, gente, pra dar altura. E também é a correntinha que a gente faz na carreira anterior. Entro bem aqui dentro, ó. Laço, trago aqui pra cima, não finalizo. Laço, venho na próxima correntinha do próximo grupinho. Laço, 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas. Laço e fecho tudo de uma vez. E depois, uma correntinha, tá? Não podemos esquecer a correntinha. Laço meu fio, venho por trás e eu vou fazer os meus 2 pontos altos. 1 e 2. Opa, tem que ser ponto alto, tá? Não ponto meio alto. E aqui finalizei o meu primeiro grupinho. Lembrando aqui, gente, que aonde foi a minha correntinha que eu fiz, que foi aqui, eu deixo marcadinho para me ajudar a visualizar onde a gente vai fazer o fechamento, tá bom? Então, essa é a sequência, meus amores, tá ficando desse jeito. Vou subir aqui mais algumas carreirinhas, tá? Quando eu finalizar aqui e ver que tá o tamanho ideal, eu venho mostrar pra vocês a nossa preparação pra gente começar a aplicar o zíper daqui a pouquinho, tá? Mas primeiro a gente sobe, deixa preparadinho pra pôr o zíper, faz a tampa e depois a gente aplica o zíper tanto na tampa quanto nessa parte aqui de baixo, tá bom? Vou dar continuidade e já volto com vocês. Finalizei aqui a subida, gente.
Não fiz muito alta, porque a gente vai fazer mais 2 carreirinhas de ponto baixo aqui, depois tem o zíper e a tampa ainda, tá? Vou mostrar pra vocês aqui com quantos centímetros ficamos, de altura mais ou menos. Fiquei aqui com 12 centímetros e meio. E eu fiz, ó, a gente vai contar por essas perninhas esticadinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 carreirinhas, tá? Então, vou fazer aqui o fechamento, já até tirei aqui o marcador, ele tava bem aqui em cima, ó. Ele tava bem aqui em cima. Fiz aqui os 2 últimos pontos altos. Vou entrar aqui na minha correntinha e fazer um ponto baixíssimo. E agora fazer uma correntinha. E aqui agora, a gente vai trabalhar como? Eu vou trabalhar somente em cima da correntinha e em cima dos 2 pontos altos, ó. 1, 2. Pontos altos aqui na correntinha. Esse ponto aqui, a gente não trabalha, eu vou trabalhar dentro da correntinha de novo. 1 e 2. Cheguei aqui, depois que eu trabalhei nos 2 pontos altos, trabalho na correntinha, tá? Porque eu preciso ficar com os 60 pontos que a gente começou lá no início, tá? 1, 2. E agora venho direto na correntinha, tá? E eu vou dar toda a volta. Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês que vai mudar um pouquinho o fechamento. Finalizei aqui a minha carreira de pontos baixos, tá? Lembrando que a gente só trabalhou em cima dos pontos baixos e da correntinha, ó. Então, aqui eu já finalizei e vou fazer o fechamento, como eu falei pra vocês, que é um pouquinho diferente. E em toda a volta eu fiquei com os 60 pontos. Então, agora como que a gente vai fazer o fechamento? Solto aqui a minha laçada, vou vir aqui nessas 2 alcinhas de cima, ó, esse aqui é o primeiro ponto, vem nessas 2 alcinhas de cima com a agulha de trás pra frente. Laço meu fio, trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, agora eu vou fazer o fechamento de ponto baixo centrado. Como que é, Ná? Eu vou entrar bem no centro desse ponto, ó, do primeiro ponto, até sair aqui o ponto baixo com uma perninha de cada lado, ó. Temos uma perninha pra cá e a outra perninha pra cá. Eu venho, coloco a alcinha na agulha e ajusto bem aqui. Laço, trago aqui pra frente. Agora eu laço e fecho. E agora eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo centrado, ó. Um ponto para cada pontinho de base dessa carreira de ponto baixo que a gente fez. Então, eu entro no centro do ponto baixo até sair uma pontinha, uma perninha para cada lado, perdão. E eu vou fazer esse processo por toda a minha volta. Isso aqui é só para dar uma firmadinha no ponto, ok? Então, quando eu chegar aqui, eu venho para mostrar para vocês o fechamento e a finalização aqui da nossa parte de baixo. A gente vai medir tudo certinho também. Então, pessoal, dei a volta aqui com a minha segunda carreirinha do ponto baixo e agora vamos cortar o nosso fio, tá? Então, aqui agora a gente corta pra fazer o arremate, que é com o isqueiro, tá bom? Deixa eu só queimar a pontinha aqui. Puxa essa pontinha aqui pra fora, ó. Puxei aqui pra fora a pontinha e vamos fazer aquele arremate mesmo. Vem aqui com a agulha de trás pra frente, tá? Levo a salsinha aqui pra trás, viro o meu trabalho e passo aqui no meio dessa alcinha antes de passar no meio das 2 alcinhas lá de cima. E essa parte aqui a gente vai reservar agora, porque a gente vai trabalhar na tampa, tá? E a tampa, gente, é super simples de fazer. Como eu falei pra vocês no início, o processo é o mesmo da base, tá? Ó, o processo aqui é a mesma coisa que a gente fez na base. A gente vai iniciar fazendo pontos baixíssimos, depois vamos fazer pontos baixos, uma carreira de ponto baixíssimo pra finalizar a base e iniciar aqui em cima, tá? Aqui eu nem vou mostrar pra vocês tudo de novo o processo, só vou mostrar pra vocês a parte do acrílico, porque é o mesmo processinho que eu já ensinei vocês. Então, depois a gente vai fazer 2 carreiras, a gente vai fazer 3 carreiras de ponto baixo. A primeira de ponto baixo normal, pegando as alcinhas, e depois as outras vão ser de ponto baixo centrado, do mesmo jeito que eu fiz essa última aqui, tá? Mas antes eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer junto com o acrílico, caso vocês tenham dúvida. Ah, deixa eu medir aqui pra vocês verem.
E ficamos aqui com um total de 13,5 centímetros, mais ou menos, de altura, tá bom? Então, vai ficar um tamanho bem bacana. Então, vamos agora para nossa tampa. Então, vamos lá. A nossa tampa aqui, meus amores, o processo, como eu falei pra vocês, é o mesmo. A única coisa que a gente vai fazer é colocar o acrílico espelhado na tampinha, tá? Então, vamos lá. Primeira regrinha, a parte brilhosa pra cima, tá? Então, a parte fosca vai encaixar junto com essa parte aveludadinha aqui da montana, tá? Outra dica muito legal, não vamos tirar toda essa proteção, eu só vou tirar essa parte onde tem os buraquinhos, tá? Porque dessa forma vai evitar riscar a parte central. Você só vai tirar depois. Ó, então eu tiro aqui essa parte assim. E daí a gente vai fazer o crochê nessa parte de cá, tá? E o acrílico espelhado vai ficar dessa forma. Então, eles têm a mesma quantidade de furinhos, tá? Tá tudo certinho. Outra coisinha também, a gente vai fazer o crochê deste lado de cá, tá? Com a parte da montana virada pra mim, tá bom? Então, vamos lá. O processo é o mesmo, meus amores, como eu falei pra vocês. Do mesmo jeitinho, tá? Sempre deixando uma pontinha. E nesse caso, a gente não precisa começar tanto pra esse lado aqui do canto. A gente pode começar mais no meio, porque aqui vai ser só ponto baixo centrado depois, tá? Então, eu entro aqui, ó, segurando onde tá o acrílico, eu tiro a parte da película, como eu falei pra vocês. Ó, entro aqui. E vamos trabalhar aqui assim, ó, segurando tanto o acrílico quanto a montana, tá? E o processo aqui é o mesmo, certo? Pontos baixíssimos, laço, ponto baixíssimo. Deixando soltinho aqui, tá? Pra ficar bem legal. Ó. Aqui. Do mesmo jeito. Então, como falei pra vocês, o processo é o mesmo. A única coisa que a gente não vai crochetar com a película, tá? A gente vai tirar essa partinha aqui, certo? Então, a gente segue fazendo pontos baixíssimos, depois a mesma sequência de ponto baixo. Um ponto sozinho e um aumento, porque a gente precisa ter a mesma quantidade de pontos na tampa, que é a mesma quantidade que a gente fez na nossa parte de baixo, que são os 60 pontos, ok? Então, eu preciso ter essa mesma quantidade. Depois que vocês fizerem todo esse processo, vocês vão começar aqui a fazer os pontos baixos, a carreira de ponto baixo. A primeira é do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, e as duas últimas é do mesmo jeito que eu acabei de mostrar, que vai ser ponto baixo centrado, tá? Então, é super tranquilo, eu já mostrei pra vocês aqui, então não vou ficar repetindo muito, pra não ficar muito maçante, tá certo? Caso você tenha alguma dúvida, é só você voltar primeiro no processo da base, fazer a primeira carreira de ponto baixo e depois voltar para a finalização aqui do corpo da frasqueira, aonde eu mostro para vocês o fechamento do ponto baixo centrado, ok? Então, vou finalizar aqui a minha tampa e já venho para mostrar para vocês como que a gente vai unir tanto o zíper aqui na tampa, quanto o zíper na parte de baixo. Finalizei aqui o processo da minha base, meus amores. Ó, da minha base não, né, gente? Perdão, da minha tampa. Como eu falei pra vocês, fiz 3 carreiras aqui de pontos baixos centrados pra ficar com essa estrutura, tá? Tem que ficar mais estruturadinho que essa parte de cima, né? Então, ó, pra vocês verem como fica bem bonitinho. Eu fiz 3 carreirinhas, caso vocês queiram aumentar ou diminuir aqui também, fiquem à vontade, tá bom? E agora, a gente vai arrematar aqui o fio pra gente fazer a união do zíper bem tranquilinho, tá? Bem no lugar que a gente precisa. Então, eu dou uma queimadinha aqui na pontinha. E o fechamento é o mesmo, tá? Solta a laçada, vem aqui nessas duas alcinhas de cima, agulha de trás pra frente. Laço, trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, eu vou ajustar muito bem aqui. Viro o meu trabalho. Venho nessa alcinha aqui, ó, nessa argolinha e depois nas duas alcinhas do meio. Laço e trago aqui pra trás de novo, ajustando bem aqui essa alcinha pra ficar com a mesma alcinha, a mesma distância mais ou menos das outras, tá?
Agora, eu venho passando aqui por algumas perninhas do ponto baixo, só para esconder um pouquinho, e depois a gente queima. Esse processo de arremate é com todas as pontas, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Passei em 2 perninhas só, é o suficiente. Eu vou cortar aqui, ó, deixando uma sobrinha, não vou cortar muito rente, tá? E agora, com o lado da chama azul, eu queimo aqui a pontinha, evitando fazer esse foguinho, tá? Porque quando faz esse foguinho, ele escurece, tá? Então, ó, fiz o arremate aqui, ok? Então, vamos lá agora pra gente posicionar o nosso zíper. A gente posiciona primeiro na parte da tampa e depois na parte de baixo, tá? Então, vamos lá, pessoal, pra parte da costura da tampa, tá? Aqui a gente precisa fazer a costura bem certinho, só preciso ver onde é a parte do avesso, aqui onde tá a parte do arremate, né? Eu tenho que posicionar essa parte aqui e eu vou utilizar como base os quadros. Eu tenho que posicionar essa parte aqui do zíper pra trás, tá? Então, eu vou posicionar aqui porque eu vou fazer a costura desse lado de cá. Então, a gente vai ver certinho, calcular mais ou menos aqui quantos pontos que vai ficar pra cada lado, ó. Porque se vocês olharem, ele não encaixa bem certinho, deixando o quadro reto, né? Ó, tem aqui mais ou menos 1,5 ponto e aqui também com mais ou menos 1,5 ponto. Só que tem um detalhe muito importante. A gente precisa calcular quantos pontos a gente tem de diferença, tanto para o crochê quanto para a parte do zíper. O zíper tem 47 furos e a nossa base, a gente sabe que tem 60 furos. Então, eu tenho 13 pontos aí de diferença. Então, eu vou pegar aí um pedacinho de papel, um post-it, pra gente fazer essa marcação, porque eu não posso esquecer desse detalhe. Preciso manter isso aqui em mente. Então, vou marcar aqui no papelzinho o número 13. Caso você tenha feito uma outra quantidade, você vai fazer esse mesmo cálculo, tá? Por que fazer isso? Pra gente fazer bem certinho essa costura, ok? Então, aqui a gente vai fazer uma costura utilizando pontos baixíssimos mesmo. E eu vou mostrar pra vocês que é bem tranquilinho. A única coisa que a gente tem que ter na cabeça é isso, essa parte da quantidade de pontos que a gente tem de diferença. A gente começa pela tampa, porque aqui a gente só tem que centralizar essa parte aqui. Agora, na parte de baixo, já é um pouquinho mais, não complicado, mas a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, porque daí a gente tem que posicionar todo o zíper certinho. Então, eu gosto sempre de começar aqui pela tampa, mas caso você queira começar pela parte de baixo também, não tem problema, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui os pontos baixíssimos, como eu falei pra vocês, ó. Então, eu olho aqui mais ou menos a distância, o meu ponto tá mais ou menos aqui, o quadro. Ele tá mais ou menos aqui assim. E aqui também, mais ou menos aqui assim. Então, eu vou posicionar aqui, ó, nesse ponto por trás, ó, o zíper vai ficar por dentro. Esse pontinho aqui por trás, e eu entro no buraquinho correspondente. Deixo uma pontinha, laço esse fio e trago aqui pra frente. E aqui, o primeiro pontinho sempre fica um pouquinho mais solto. E como que a gente vai fazer aqui? Como que vai ser a regrinha pra essa costura, tá? Quando a gente for fazer aqui a costura, quando eu entro aqui no ponto e dá certinho no buraquinho, eu faço ponto baixíssimo normal. Agora, olha pra vocês verem esse próximo aqui. Eu entro no espacinho e ele bate direto na montana. Como que eu faço? Eu volto no ponto anterior, ó. Eu volto nesse ponto anterior e faço um ponto baixíssimo pegando naquele pontinho. E eu venho aqui e marco no meu papelzinho, que eu já fiz a minha primeira compensação de ponto, tá? Venho no próximo, ó, lembrando que a gente vai manter aqui certinho com o quadro, tá? Venho no próximo, vejo aqui. Então, deixo aqui posicionadinho, qualquer coisa você pode fazer o quê? Colocar aqui uma agulha pra deixar posicionado certinho onde você precisa que fique essa parte aqui, ó, tá vendo? Então, você colocando uma agulha atravessando, você já vai manter o zíper no lugar que você quer, sem ter risco dele ficar dançando aqui no quadro, ó. E como a gente já posicionou o primeiro pontinho, eu sei exatamente onde eu preciso que fique esse ponto. Então, eu vou manter essa agulha aqui, tá?
Venho no próximo, ó. Entrei aqui, ele passa direto pelo buraquinho da montana. Venho, laço, ponto baixíssimo normal. Venho no próximo, ó. Bateu na montana aqui. Então, eu venho no ponto anterior e faço um ponto baixíssimo pegando no buraquinho do zíper do ponto anterior. E eu marco no papelzinho aqui também, pra mim não me perder. Eu fiz 2. Eu posso fazer somente 13. Entro aqui no próximo, ó. Deu retinho. Laço, ponto baixíssimo. Venho no próximo, deu certinho, ó. Passou direto pelo buraquinho. Laço, ponto baixíssimo. Venho no próximo, bateu na montana. Volto no pontinho anterior, ó. Ponto baixíssimo, mas eu marco aqui também. Tá? Opa, tô pulando ponto aqui. Venho no próximo, bateu certinho no buraquinho. Ponto baixíssimo. Venho no próximo, bateu certinho. Ponto baixíssimo, tá? E a gente vai fazer desse jeito até chegar aqui no finalzinho, ó. Tá vendo que eu deixei a minha agulha paradinha aqui pra não mexer essa parte aqui do zíper, tá bom? Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, caminhei aqui com os meus pontinhos. Tô aqui no último ponto, que é onde tá esse quadradinho, né? E eu faço um ponto baixíssimo normalmente aqui, ó, porque tá bem retinho, né? Laço e fecho. Olha aqui pra ver se tá certinho com o quadro, né? Ele não fica bem exato, retinho com o quadro. Ó, aqui tá mais ou menos 2 pontos, porque o pontinho ele vai um pouquinho pro lado. E aqui a mesma coisa, ó, tá quase 2 pontinhos também, né? Um pouquinho mais de 2. Então, aqui tá certinho, porque agora essa parte a gente consegue posicionar tranquilamente, tá? Depois que a gente vai posicionar, a gente tem que posicionar retinho. Mas esse restante aqui a gente consegue fazer tranquilo, certo? Então, aqui nessa parte eu fiz 5 compensações. Então, agora eu só tenho, né, 8 compensações para fazer em toda a minha volta. Então, eu vou fazer com bastante calma esse mesmo processinho aqui, ó. Do mesmo jeito que eu mostrei para vocês ali. Tá, ó, aqui pega, tudo certinho. A gente conta pra gente não se perder. Porque quando você vê que tá faltando, tá faltando 2, 3 compensações, você pode ir contando os pontos. Quando eu chegar no finalzinho ali, eu venho mostrar pra vocês melhor daí, tá bom? Mas é só seguir fazendo desse jeito que eu tô mostrando pra vocês. Então, pessoal, fiz aqui minhas 13 compensações, já marquei no papelzinho. Eu queria mostrar pra vocês aqui como que a gente faz depois pra ver se tá tudo certinho, ó. Eu conto quantos buraquinhos sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E conto quantos espacinhos sobraram aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 também espacinhos. Então, tá correto aqui. Agora é só eu seguir fazendo os pontos baixíssimos e depois fazer o fechamento, tá bom? Vou dar sequência e já venho mostrar pra vocês como que vai ser o fechamento, que praticamente é o mesmo que eu tô mostrando pra vocês sempre, tá? Mas eu venho mostrar pra vocês de novo. Então, pessoal, já dei toda a volta aqui fazendo as uniões que falei pra vocês, ó. Ficou bem quadradinho aqui, tá? E agora vamos pro arremate, que é praticamente o mesmo que eu tenho mostrado pra vocês. Só vou pegar o isqueiro, peraí. Peguei aqui o isqueiro. Vou cortar aqui o excesso de fio. Uma queimadinha aqui também, só pra não desfiar. E o processo é o mesmo aqui, meus amores. Solto toda essa alcinha pra fora. Venho aqui na alcinha. No primeiro ponto baixíssimo. Com a agulha de trás pra frente. Trago aqui pra trás. E agora a gente volta pro mesmo lugar que saiu, tá? Eu venho aqui na parte de baixo, onde tem um furinho. E trago aqui no espacinho que eu preciso. E puxo essa pontinha. Eu acho que eu cortei pouco fio, tá? Mas vocês podem deixar um pouquinho mais aí. Aí. Pra vocês verem. Agora, o que que eu faço? Eu trago essa pontinha pra baixo, tá? Então, ó, essa ponta eu trago pra cá. Só pra acompanhar o andar da carruagem. E essa aqui eu posso só descer aqui por baixo. E a gente faz o arremate bem nessa parte aqui de baixo.
bem embaixo aqui da tampa, porque vai ficar bem escondidinho e não vai aparecer que a gente queimou ali, tá bom? Então, agora vamos pra fazer a união na nossa outra parte, que é essa daqui. Como eu falei pra vocês, deixa eu só subir aqui um pouquinho, a gente vai precisar tomar um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Porque aqui a gente tem que encaixar a tampa toda, ela tem que ficar toda certinha, acompanhando a base na parte de baixo. Então, se vocês olharem, ó, vocês vão fazer o quê? Primeiro de tudo, vamos deixar a bolsa, essa parte de baixo já no formato, mais ou menos da base. A gente sabe que ela solta um pouquinho, né? Mas não tem problema. Eu deixo mais ou menos ó, no formato da base lá de baixo, porque a base e a tampa são do mesmo tamanho, ok? E aqui eu vou posicionar em cima, ó. E ela tem que acompanhar, não pode ficar torto, porque se eu fizer torto vai ficar assim, ó, tá vendo? Então tem que posicionar bem certinho. E o processo aqui de costura, de união, é o mesmo da parte de cima com a parte de baixo. É a mesma coisa, pontos baixíssimos, 13 compensações. A única coisa que eu vou fazer pra me ajudar aqui é já colocar as agulhas posicionando toda essa parte aqui da frasqueira. Então, eu vou pegar várias agulhas e vou colocar aqui, ó. Só abrir essa parte pra me ajudar. Ó, então, aqui eu deixo certinho. Abrir aqui, eu deixo certinho, mais ou menos. Eu tô abrindo aqui só pra me ajudar na hora de passar aqui a agulha, tá? Mas, ó, olhei aqui, olho bem, visualizo bem. Isso aqui também é a vantagem. Quando você coloca a agulha, você já posiciona mais ou menos do jeito que ela vai ficar e evita vocês fazerem a costura errada, né? Evita a união errada. Ó, deixa eu olhar bem aqui. Vocês podem olhar na parte de cima também, né? Olha bem a parte de cima, porque tem que acompanhar também. E daí vocês vêm com a agulha, ó. Passa aqui por dentro. Aqui. E passa na parte do zíper. Pega outra agulha. Pior que eu só tô com a agulha pequenininha. As maiores estão aqui. Olho bem. Passo a agulha. E passo no buraquinho da frasqueira, ó. E a gente vai acertando. Encaixo aqui. Passo no buraquinho da frasqueira, tá? Ó, e eu vou encaixando aqui todo esse zíper com a ajuda das minhas agulhas pra me ajudar a visualizar bem aqui essa parte. Ó. Eu vou fazer todo esse processo e venho mostrar pra vocês como que fica, pra vocês verem como vai facilitar muito. Ó, pessoal, coloquei as agulhas aqui, ó, só pra gente conseguir dar uma visualizada meio por cima, pra ver se vai ficar retinho, porque como eu falei pra vocês, tem que acompanhar principalmente a parte da tampa com a base, tá? E vocês posicionam desse jeito, daí vocês conseguem abrir a tampa, né, pra fazer a união depois tranquilamente, ó. Daí vocês conseguem abrir aqui e fazer a união do jeito que tá? Do jeito que tá retinho aqui, ok? E daí vocês vão fazer o mesmo processo de pontos baixíssimos, levando em consideração as 13 compensações, tá? Não esqueçam disso. A agulha tá aqui pra te ajudar a costurar certinho no local exato, ok? Então, vou fazer todo esse processo de união do mesmo jeito que eu fiz na parte de cima. E já vem aqui pra gente montar o nosso charme bag e finalizar a nossa bolsa. Então, pessoal, temos aqui o nosso charme bag, olha, pra vocês verem. E agora, a gente só vai montar eles, tá bom? O que que a gente vai fazer? Aqui já vem com as argolinhas. Já vem com as argolinhas aqui. E a única coisa que a gente precisa fazer é encaixar essa argolinha no pingente e no charme bag. Agora é hora de vocês usarem a imaginação de vocês e vocês colocarem aí em prática, olhando sempre o que vai combinar mais com a peça de vocês, tá?
A única coisa que eu preciso é de um alicatinho, porque é super rígida essa parte aqui, tá? Ela é bem firme, esses elinhos aqui, ó. Então, coloco aqui. Pego o meu alicate. E aperto. Ó, aperto bem. E aqui a gente vai montando o nosso charm bag conforme vocês desejam. Pode pôr mais, pode pôr menos. Provavelmente eu não vou colocar tantos pingentinhos, tá? Porque eu quero deixar um pouco mais clean, né? Aí só procura deixar a mesma distância. E também, como tem aqui esses mosquetões lagosta nas pontas, a gente pode tanto deixar, né, na bolsa, ou como a gente pode tirar também. Certo? Acabei colocando errado aqui. Então, vou montar meu charm bag e já venho mostrar pra vocês como que vai ficar na bolsa. Então, pessoal, finalizei aqui a minha bag frasqueira Stella. Montei aqui o meu charm bag, coloquei só 3, porque eu não queria que roubasse o charme dos pontinhos, né? E eu vou aplicar aqui na minha bolsa, ó. A gente deixa só uma partinha aqui que fique com esses detalhes. Vocês podem tanto deixar na parte da frente, ó, vamos ver qual lado fica melhor. Se vai ficar melhor aqui nessa parte da frente, ou assim, de ladinho, olha. Então, vocês podem escolher aí o jeito que vocês achem que fica melhor. Ó. Assim também fica bem bonito, mas eu vou deixar bem de frente. Lembrando que vocês podem tanto deixar com o charm bag, quanto tirar também, né? Porque é uma peça opcional aqui. E como tem esses mosquetões lagosta, dá pra colocar e tirar também, ó. Dá pra deixar mais embaixo, dá pra pôr mais em cima, dá pra deixar do jeito que vocês acharem melhor. Vou mostrar pra vocês aqui também que sobrou fio, tá? Sobrou essa quantidade de fio ainda. Então, com um rolo, eu consegui fazer essa frasqueira, lembrando que estamos levando em consideração a minha tensão de ponto. Ainda sobrou aqui 58 gramas, tá? A não ser que a sua tensão de ponto seja muito diferente da minha, mas você consegue fazer assim, com um rolinho do fio poly. E agora vamos só adicionar a nossa alça com regulagem aqui, pra ficar completinha a nossa bolsa Stella. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Se você assistiu todo esse passo a passo, comenta aqui embaixo estrela ou um emoji de estrela para me saber que você assistiu tudinho, tá bom? Comenta também aqui embaixo se você gostou dessa aula, se você gostou dessa cor, se você vai fazer também e de onde você está falando, que eu quero muito saber. Lembrando que todos os acessórios que utilizamos na aula de hoje são da loja Matilda, os parceiros aqui do nosso canal. Vou deixar o cupomzinho aqui na tela, que é na NH, para vocês terem 5% de desconto lá no site, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!